E o último ponto hoje que nós vamos estudar é que Enoque foi um homem preparado para o seu tempo, porque ele tinha um verdadeiro espírito missionário. Vamos estudar isso então. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Você nasceu no reino de Cristo? Você é missionário. Não tem jeito. Deus vai te chamar para ser aquilo que Ele precisa que você seja. Propagador do Evangelho. Assim que uma pessoa está realmente convertida à verdade, brota ali no coração um desejo ardente de ir e falar a amigos ou vizinhos acerca da preciosa luz que irradia das páginas sagradas. Isso é interessante, né? Quando a pessoa tem aquele primeiro amor, que ela recebeu a mensagem, igual vocês estão recebendo aqui durante esses dias. Quando vocês chegarem, vocês não vão conseguir ficar calados. A gente quer que outros saibam a respeito daquilo que a gente conhece, porque aquilo mudou a nossa vida. É natural que seja assim. Lembra da mulher samaritana? Ela até esqueceu que ela tinha que dar água para Jesus, saiu e foi proclamar: achei o Messias. Esse é o verdadeiro espírito missionário. Muitos pensam que o espírito missionário, a habilitação para a obra missionária, é um dom ou dotação especial concedido aos ministros e a alguns poucos membros da igreja, e que todos os outros devem ser meros espectadores. Nunca houve erro maior. Não pensem: ah, não, eu não consigo falar. Ah, não, eu não sei direito. Não, não pense isso. Todos são missionários. Todos podem levar a mensagem de Deus de alguma forma. Muitos podem não falar, mas tocam. Outros podem não tocar, mas abraçam. Outros podem não abraçar, mas eles ajudam com a sua força física. Alguns que não têm mais força física ajudam com a força financeira. Existem várias formas de nós sermos missionários na causa de Deus. Não existe só uma maneira. Não existe só a pregação do Evangelho no púlpito. Existe a pregação do Evangelho de diversas formas. O verdadeiro espírito missionário será comunicado aos que buscam sinceramente conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Vai ser dado para nós. Vai ser comunicado em nós. O Espírito Santo vai nos capacitar a ser um verdadeiro missionário, a propagar a mensagem de Deus. Por isso que a gente não tem que ter medo quando Deus nos chama para a pregação do Evangelho. Muitas vezes a gente se sente constrangido, com medo, pode não dar certo, pode não ser do jeito que eu estou pensando. Não, não faça isso. Dê um passo, porque a obra é de Deus, não é nossa. O Senhor mesmo capacita. Estudemos a definição de Cristo do que seja um verdadeiro missionário. Prestem atenção nisso. Qual é a definição de Jesus de ser um verdadeiro missionário? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, verso 34. Seguir a Cristo, conforme está expresso nessas palavras, não é uma presunção, uma farsa. Espera Jesus que os seus discípulos lhe sigam de perto os passos, suportando o que ele suportou, sofrendo o que ele sofreu, vencendo como ele venceu. Espera ele ansiosamente ver os seus professos seguidores revelarem um espírito de renúncia. Ser missionário envolve renúncia, não é? Vamos lembrar lá o verso de novo? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Envolve renúncia, envolve você tomar sua cruz, envolve você caminhar por um caminho que não é o caminho de todo mundo. Não é o caminho que seu coração deseja. Não é o caminho do acúmulo neste mundo. A gente tem uma pátria celestial. Então envolve negar o próprio eu. Os que recebem a Cristo como Salvador pessoal, preferindo ser participantes do seu sofrimento, viver-lhe a vida de desprendimento, suportar afronta por sua causa, entenderão o que significa ser um verdadeiro médico missionário. Suportar por Cristo.
suportar as afrontas, suportar o sacrifício. Porque na realidade, queridos, viver uma mensagem impopular não é coisa fácil. Você vai sofrer por causa disso. Porque vão haver críticas. Quando você aceitar que você vai receber críticas, que você vai viver segundo a vontade de Deus, apesar das pessoas dizerem que você está errado, que não é bem assim, apesar de você ser excluído, isso envolve renúncia, isso envolve sacrifício. Preferindo é uma escolha. Lembre-se daquele paralítico que entrou no templo e foi curado por Jesus. E quando ele foi curado, os sacerdotes e os levitas, eles ficaram, os fariseus, quem te curou? Quem te curou? E ele disse, eu não sei quem me curou, mas eu vou procurar ele. E ele procurou. E depois ele deu testemunho, foi Jesus. E eles ficaram nervosos e irritados por causa daquela mensagem. E eles excluíram o paralítico do templo. Por quê? Porque ele disse firmemente, não, foi Cristo. Ele é o Messias, foi dele que veio o poder. Isso importa renúncia. Ele preferiu ser excluído do templo do que maldizer aquele que realmente havia curado ele. Se essa mensagem te curou, se essa mensagem faz diferença na sua vida, se essa mensagem te eleva para o céu, por que não vai suportar as afrontas e os sofrimentos e as angústias? Porque elas são por amor de Cristo. Enoque fez isso. Enoque foi um homem preparado para esse tempo, porque na realidade ele não desejou o aplauso do mundo. Ele não desejou a popularidade. Ele desejou ser o que Deus queria que ele fosse. Vamos ver esses textos. Foi assim que Enoque andou com Deus. E Deus era com ele, um socorro bem presente em todo o tempo de necessidade. É somente no altar de Deus que podemos acender nossas velas com fogo divino. Não tem outro lugar para a gente receber poder. É somente a luz divina que vai revelar a pequenez, a incompetência da capacidade humana e dar uma visão clara da perfeição e pureza de Cristo. E é só quando pedimos em oração fervorosa que Deus nos concederá o desejo do nosso coração. Os mensageiros de Deus devem demorar-se com Ele se quiserem ter sucesso em seu trabalho. Na realidade, vocês podem ver aí que o servo de Deus, o verdadeiro missionário, ele nunca vai se sentir capaz. Ele sempre vai ser dependente de Deus. E é no altar da oração, é quando você acende o altar com o fogo divino, é que você reconhece isso. Um coração presunçoso, cheio de si mesmo, ele jamais pode falar inspirado por Jesus. A gente precisa nos debruçar aos pés de Jesus para saber que nós não somos nada. E que todo poder, toda glória e toda graça vem do nosso Salvador. Foi assim que Enoque viveu. A gente precisa entender que Enoque era um homem de joelhos na presença de Deus para fazer tudo o que ele fez. E esse é o verdadeiro espírito missionário. Não é um espírito de presunção que sai por aí, não, é um espírito de joelhos. Um espírito de renúncia. Um espírito de completa confiança no poder de Deus. Deveríamos considerar cada dia como o último dia em que podemos ter o privilégio de trabalhar para Deus. E muito deste deve ser dado à oração, para que possamos trabalhar na força de Cristo. Essa é a maneira em que Enoque andou com Deus, advertindo e condenando o mundo, manifestando diante deles um caráter justo. Foi assim que Enoque andou com Deus. Do que vai valer tudo o que nós aprendemos se nós não proclamarmos isso? Se nós não advertirmos o mundo? Como pode nós voltarmos para as nossas casas, para os nossos lares, para as pessoas que nós amamos e nós ficarmos calados? Que função tem o Evangelho se não for para sair de dentro de nós com uma força superior? Com a força de um caráter justo transformado? Por que a gente não corre aos pés de Jesus, se entrega e faz aquela mudança especial na nossa vida para proclamar o Evangelho? É isso que Deus quer de nós. Sem oração, sem poder.
Por isso que estamos fracos. Por isso que nosso pé vacila. Porque a gente não acende o fogo no altar de Deus. Enoque fielmente ensinou ao povo tudo o que havia sido revelado a ele pelo espírito de profecia. Tudo. Alguns acreditaram em suas palavras e tornaram-se de sua maldade para temer e adorar a Deus. Os tais frequentemente procuravam Enoque em seus lugares de retiro, e ele os instruía e orava por eles para que Deus lhes desse um conhecimento de sua vontade. Sabe o que significa isso? Que Enoque, ele não tinha medo de dizer a verdade, sabe por quê? Porque ele sabia que é a verdade que liberta. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue alcançar o coração das pessoas que a gente ama? Não estamos libertos. Mas tem mais uma coisa que eu quero dizer a vocês. A gente fala meia verdade, com medo de ofender a pessoa. Não, eu não vou falar para ela tudo, senão ela vai assustar e vai embora. Não, queridos. Tudo. Enoque proclamou tudo o que havia sido revelado a ele pelo espírito de profecia. Tem um texto da senhora White que fala que ela teve uma visão que Jesus estava com o seio fechado para ela, porque ela estava amenizando a mensagem. E porque ela estava amenizando a mensagem, os corações não seriam convertidos. Percebam que as pessoas que querem fazer mudanças na vida, que querem ter um caráter renovado em Cristo, elas vão tomar posição ao lado de Cristo. Veja só, as pessoas procuravam Enoque, mesmo ele dizendo tudo. Não é a quantidade, é a qualidade do povo de Deus que vai trazer Jesus de volta para nos buscar. E a gente precisa ir logo. E Deus precisa de um povo preparado. E nós podemos e devemos ter essa coragem de proclamar. Ele finalmente escolheu certos períodos para retiro e não deixaria as pessoas encontrá-lo, pois interrompiam suas santas meditações e comunhão com Deus. Ele não excluiu a si mesmo em todos os momentos da sociedade daqueles que o amavam e ouviam suas palavras de sabedoria, nem se separou inteiramente do corrupto. Ele se reunia com o justo e o ímpio em datas estabelecidas e trabalhava para que o ímpio se tornasse de seu mau caminho e os instruía no temor de Deus, enquanto ensinava aqueles que tinham conhecimento de Deus a servi-lo com maior perfeição. Esse texto é muito interessante, porque Enoque trabalhava com todo tipo de pessoa, mas ele não deixava de tirar tempo para Deus. Se eu também me envolvo no trabalho de Deus de tal forma que eu não tenho um período em que eu vou me encontrar com Deus, para eu lavar a minha alma, para eu falar com Deus, para eu receber poder, logo eu não vou ter mais. Logo é o humano que está falando e não o divino. Lembra de Jesus? Jesus ficava às madrugadas suplicando a Deus. Ele só saía do lugar de oração dele quando ele estava cheio, pleno, para poder lidar com aquela multidão necessitada. Ele tinha os períodos de retiro e nós também devemos ter. A gente tem que ter momentos, queridos, em que a gente saia e esteja sozinho no deserto com Deus. A sós com o Senhor. Sabe por quê? Porque se a gente fica no meio o tempo todo das pessoas, mesmo que elas queiram ser ajudadas, você acaba sucumbindo. E Enoque sabia disso. Se você se envolve o tempo todo com o problema dos outros, porque eu quero ajudar, chega um momento em que você não tem força mais. É uma armadilha de Satanás. Se nós não tirarmos um tempo para estarmos a sós com Deus, um tempo, queridos, que eu falo, é separado de tudo mesmo. Vou para um lugar de oração, vou passar lá um dia em oração. Vou jejuar, vou orar. Esse dia eu vou separar especialmente para a minha comunhão com Deus. Para eu lavar a minha alma, para eu falar com Jesus tudo que eu tenho que falar. Senão a gente não aguenta. A gente não aguenta a carga. Muitas pessoas levam a carga da família. São esteios espirituais da família inteira. Levam a família inteira espiritualmente. Se essas pessoas não tiverem um momento de retiro com Deus, elas não vão suportar. Sim, ele tinha uma agenda em datas pré-estabelecidas. Exatamente, vocês se lembram de ontem? Com o ímpio, nós só podemos estabelecer relações, laços, para levar a mensagem, mesmo que sejam nossos parentes. Senão, a gente acaba caindo.
o mal puxa para baixo. É muito mais fácil por causa da nossa natureza pecaminosa. Ele permanecia com eles na medida em que pudesse beneficiá-los por sua conversação piedosa e santo exemplo. E então retirava-se por um período de toda a sociedade, do justo, dos idólatras escarnecedores, para permanecer na solidão, com fome e sede da comunhão com Deus e daquele conhecimento divino que só Ele poderia dar. Não é extremismo. Não é extremismo. Não se achem esquisitos, porque vocês não vão ficar enlaçando amizades com uma pessoa ímpia, mesmo que seja um familiar. Não se achem esquisitos. Vá até as pessoas ímpias para levar o evangelho. Depois tem que se retirar, porque se a gente não se retirar, o inimigo ganha a brecha. E ele vai atuar para poder te dar aquela rasteira que você não esperava. E quando o inimigo dá a rasteira no servo de Deus, muita coisa na causa de Deus fica por fazer. Depois ele também, nas madrugadas, à noite, Jesus também se retirava. Quantas vezes Jesus se retirou? Lembra daquela tempestade no mar, que ele viu que os apóstolos estavam querendo fazer dele rei? Ele se retira, ele deixa, ele sai do meio deles, foi ficar sozinho. Ele foi orar. E Deus providenciou uma boa tempestade para tirar aquilo da cabeça deles. Mas Jesus teve que se retirar. Por quê? Porque na realidade o espírito que estava movendo ali os apóstolos naquele momento não era o Espírito de Deus. Então não se enganem, queridos. Não ache que isso é ofender as pessoas, não é. Não confundam a fidelidade com o respeito humano. Respeito humano é uma coisa que não tem a ver com princípios. A fidelidade a Deus tem a ver com princípios. E a gente precisa olhar isso com os olhos da fé, para a gente tomar a posição ao lado do direito da forma certa, para a gente vencer e ter força para proclamar a mensagem e alcançar o coração das pessoas que a gente ama. O respeito humano é quando você aceita o erro da pessoa e fica calado. Por exemplo, quando você tem respeito humano por uma pessoa que bebe e que fuma, você vai ficar ao lado dela, ela está fumando e bebendo ao seu lado. E você não vai falar nada e nem se retirar por respeito humano. Mas se for por fidelidade, você vai falar assim, dá licença. E você vai sair. Isso é fidelidade. Se você está num casamento, porque você foi para lá, porque é um parente seu e esse parente está se casando, você foi. Vou estar lá no casamento. Aí, de repente, começam umas luzes, um som alto, e você, por respeito humano, você vai ficar sentado ali. E vai ser infiel ao seu Deus, porque você vai ficar ouvindo toda aquela música, toda aquela badalação, com seu coração espremendo ali de horror. E no lugar onde você tem a certeza que Deus não está. Isso é respeito humano. Fidelidade seria, bom, eu assisti o casamento, agora eu vou me retirar, porque acabou o meu momento aqui. Isso é fidelidade. Isso é zelo. E na igreja? Foi a pergunta da irmã. Mesmo princípio. Por que que eu vou citar o texto. Deus se desagrada quando assistimos ao erro sem a isso sermos obrigados. Deus se desagrada. Ele não pode sair na nossa defesa. Se eu fico onde o erro está sendo conculcado na cabeça das pessoas, porque eu tenho respeito humano, porque eu quero ficar ali, como que Deus pode sair na minha defesa? Eu tenho que me retirar. E Enoque fazia isso. E isso não é esquisito. Isso é bom. Isso agrada ao nosso Deus, que nós nos separemos. Claro que nós não vamos ofender as pessoas com o nosso comportamento, mas a gente vai sair. Por quê? Por zelo. Não ofender, esbravejando ou apontando. Não, não é isso. Saindo voltar mais ou depois voltar? O Senhor vai te falar. Depende, né? Vamos continuar. Aqueles que guardam a lei de Deus, como Enoque e Noé, dão ao mundo uma mensagem de aviso. Em Judas lemos, Enoque também, o sétimo depois de Adão, profetizou destes, dizendo, eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos e convencer todos os ímpios de todas as suas obras de iniquidade, que impiamente cometeram.
e de todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Essa era a mensagem de Enoque. O sétimo depois de Adão. Deus tem que levantar um povo agora que tenha coragem de proclamar tudo. E um povo que tenha coragem de viver tudo. Não com arrogância, como nós vimos ontem, mas com amor pelo nosso próximo, mas com vontade e com determinação, com fidelidade para viver tudo. Essas coisas não acontecem de um dia para o outro. Elas são a obra de uma vida. Nós temos muita coisa para vencer. A gente se acha indigno o tempo todo, porque nós precisamos depender de Deus. E nunca o nosso coração vai se encher de tanta segurança assim. A gente sempre vai ter que arrastar a nossa glória no pó. Porque Deus é que tem que ser exaltado e glorificado. E a gente sempre tem que entender que nós não somos nada diante do Senhor. E que todo o trabalho que a gente fizer, que as nossas mãos fizerem, não são as nossas mãos. São os santos anjos conosco. Deus determinou purificar o mundo por um dilúvio. Mas em misericórdia e amor, Ele deu aos antediluvianos um período de graça de 120 anos. Sabe o que eu acho interessante? É que os antediluvianos não sabiam que seriam 120 anos. Não é? Hoje a gente sabe, foram 120 anos. Mas eles não sabiam. Quanto tempo de graça será o nosso? Quanto tempo Deus tem nos esperado? Não sabemos. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Não sabemos nem se amanhã estaremos vivos. Durante este tempo, o tempo de graça, enquanto a arca estava em construção, as vozes de Noé, Enoque e muitos outros foram ouvidas em advertência e súplica. E cada golpe desferido na arca era uma mensagem de advertência. Entendam isso, queridos. Cada golpe que você dá na sua vida para a glória de Deus é uma mensagem de advertência. Cada vez que você permite que o Espírito Santo dê um golpe em você e te lance no pó e fale, filho, esse aqui é agora. É uma mensagem de advertência para o mundo. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar, está acontecendo uma coisa nessa vida. O que está acontecendo com essa pessoa? Cada dia ele chega aqui diferente. Cada dia é um pensamento diferente. O que está acontecendo com essa pessoa? São os golpes na arca. Na arca. Que vai dar testemunho do poder de Deus. Não devemos esquecer que temos uma categórica mensagem de advertência para dar ao mundo. Enoque andou com Deus e ele tinha uma mensagem de advertência para os habitantes do mundo antigo. Suas palavras e ações, seu exemplo de sincera devoção, eram um testemunho contínuo em favor da verdade. Não se esqueçam, existe uma categórica mensagem para ser dada ao mundo, através de nós, como povo de Deus. Se a gente pensar que qualquer coisinha serve, vai dar errado. Se a gente achar que a gente tem que amenizar a mensagem, que a gente não pode falar tudo com medo do escândalo, que a gente não pode falar tudo com medo de exclusões, que a gente não pode falar muito com medo da pessoa ficar apavorada, nós vamos perder almas. E também a nossa própria alma. Devemos nos lembrar que existe uma categórica mensagem para ser dada ao mundo. As pessoas precisam se converter, se arrepender, se não houver quem fale. O que vai acontecer com as pessoas? Deus precisa nos usar. Deus poderia ter comissionado os anjos para fazer essa obra, mas Ele disse, não, vão ser vocês. Vocês vão ter que colocar a mão na massa. Vocês vão ter que proclamar que vocês são meus servos e escolheram a mim. Enoque fez isso. Noé fez isso. Matusalém fez isso. Cada golpe desferido na arca era uma mensagem de advertência. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achar vigiando. Lucas 12:37. Aqueles que estão atentos à vinda do Senhor não estão esperando em ociosa expectativa. A expectativa da vinda de Cristo é fazer com que os homens temam o Senhor e temam seus juízos contra a transgressão. Esperar Jesus voltar tem uma forma certa. Qual é a forma correta de esperar Jesus voltar? É parado esperando
Esperando ruas de ouro e mar de cristal? Qual é a expectativa do povo de Deus? Olha lá. É fazer com que os homens temam o Senhor e temam seus juízos contra a transgressão. Não vai ser em ociosa expectativa, não. Nós precisamos colocar a mão da massa. Precisamos sair daqui para proclamar o Evangelho, para fazer a diferença dentro das nossas igrejas, para fazer a diferença dentro da nossa família, para fazer a diferença no lugar onde a gente mora, com as pessoas com quem a gente entra em contato. As pessoas precisam descobrir que existe uma categórica mensagem que precisa ser dada ao mundo. É para despertá-los do grande pecado de rejeitar seus oferecimentos de misericórdia. Aqueles que estão vigiando pelo Senhor estão purificando a alma pela obediência à verdade. Com a vigilância, eles combinam diligente trabalho. Tá vendo ali? É para despertar. É para despertá-los do grande pecado de rejeitar seus oferecimentos de misericórdia. É para isso que é a mensagem de advertência. Aqueles que estão vigiando pelo Senhor estão purificando a alma pela obediência. A verdade não tem outra coisa, queridos. Não tem como a gente falar outra coisa, senão Deus quer que a gente obedeça. Satanás quer o tempo todo que as pessoas transgridam a lei do céu. Esse é o plano do inimigo. Mas Deus quer nos purificar através da obediência à verdade. Lembrem-se disso, lembrem-se disso. Todo detalhe é importante. Toda a nossa vida, toda a nossa palavra, conversação, alimentação, tudo é importante. É um todo. O que é ser vigilante? Estar atento. Estar atento. Ficar observando. Será que se eu for ali eu vou pecar? Será que se eu colocar o meu pé na brasa eu vou queimar? Eu tenho que ficar vigilante. Se eu encostar um pouco mais para cá, será que eu não perco a minha comunhão com Deus? Será que se eu condescender com essa coisa aqui agora, isso não vai ser fatal para mim? Será que se eu não disser essa palavra agora, eu não perco aquela alma? Eles estão declarando a verdade que é especialmente aplicável agora. Como Enoque, Noé, Abraão e Moisés declararam a verdade para seu tempo, assim os servos de Cristo darão uma advertência especial para a sua geração. Agora não tem mais Enoque. Não tem mais antediluvianos. Quem existe agora? Nós, a última geração. Nós precisamos ser a última geração. Urgente. E qual é a mensagem para nós? O Sr. White escreveu isso. Não ouso ficar quieta neste tempo de perigo. É um tempo de tentação, de desânimo. Que você vai precisar sair para poder levar o evangelho através do seu talento. E Satanás vai pôr no seu coração desânimo. É um tempo de perigo. É um tempo que nós não podemos ficar calados para poder animar o coração dos nossos irmãos. Todo o mundo é assaltado pelos ardis de Satanás. E devemos avançar juntos para resistir e o poder. Juntos. Devemos ser unânimes, falando uma mesma coisa e glorificando a uma boca a Deus. Qual é essa mesma coisa que a gente vai falar? Não é que todo mundo tenha o mesmo pensamento, não. Porque cada pessoa pode ver uma verdade de um ângulo diferente. Só que nós vamos ser unânimes na mensagem, na palavra da verdade. Eu posso ler um texto aqui e cada pessoa pode explicar esse texto da forma correta, só que de forma diferente. Só que todos vamos estar falando a mesma coisa. Para que o mundo saiba que o Senhor é Deus. E que essa é a mensagem de advertência para o mundo. Então podemos com êxito ampliar nossos planos. E mediante vigilantes esforços missionários. Aproveitar-nos de todo o talento que possamos usar nos vários departamentos da obra. Se você tem um talento, se você tem uma capacidade, usa ela para o Senhor. Enquanto você usar para Deus, ela vai render. Enquanto você usar ela para Deus, você vai viver, porque Deus precisa de você. Usa, queridos. Coloca, investe no banco do Senhor. Faz a obra que tem que ser feita, Deus te deu. Que é para você usar, para avançar a causa do Evangelho. Não fica calado, não. Não fica parado, não. A luz da verdade derrama seus brilhantes raios no mundo. Mediante o esforço missionário. É preciso ter missionários. A imprensa é uma instrumentalidade pela qual são alcançados muitos que seria impossível atingir por meio do esforço ministerial.
são os mensageiros silenciosos, né? Levai a palavra de Deus à porta de todo homem. Essa é para a nossa geração. Não é mais para os antediluvianos. Não tem mais Enoque mesmo de verdade. Temos nós. Não vai mais ter livro escrito com o nosso nome. Jesus tem que voltar. Não pode mais ter história registrada a nosso respeito. Tem que acabar logo. Ninguém tem que ler mais ao nosso respeito. Nós temos que fazer uma obra tal que tenha um fim. E que Jesus venha nos buscar. Insistir em suas positivas declarações diante da consciência de todo homem. Repetir a todos o mandamento do Salvador. Examinai as Escrituras, João 5,39. Admoestai-os a tomar a Bíblia assim como é. A implorar iluminação divina. E então, ao resplandecer a luz, a aceitar destemidamente cada raio precioso, suportando de boa vontade as consequências. Queridos, as pessoas estão com medo de buscar. Com medo de entender o que é a palavra de Deus e preferem acreditar na opinião de homens. Nós precisamos encorajar as pessoas a estudar a Bíblia. Estude, meu irmão, você tem dúvida? Você não sabe bem o que fazer? Pega lá a Bíblia, leia o Espírito de Profecia. Ali estão as verdades concernentes para o nosso tempo. E tenha coragem, meu irmão, porque as perseguições vão vir. Vive a verdadeira fé, e o grande conflito disse, e as tochas da perseguição vão se acender. Vão se acender. E a gente tem que entender que se a gente conheceu a verdade e ela está diante de nós, nós vamos ter que abraçar de boa vontade as consequências. Porque existem consequências. Tome isso para a sua vida. O mesmo sofrimento que houve em Cristo Jesus. Às vezes você não consegue falar, mas você entrega um livro. Às vezes você não tem a oportunidade de dizer. Às vezes você só vai encontrar essa pessoa mais essa vez. Mas você deixou um livro. Se trabalhais para vós mesmos, de nada vos aproveitará. Lembrem-se disso. Trabalhar para o bem dos outros, ser menos cuidadosos do próprio interesse e mais zelosos em consagrar tudo a Deus, ser-lhe-á aceitável e será recompensado com a riqueza de sua graça. Trabalhar mais pelos outros cura todos os males. Vai trabalhar pela salvação das pessoas para você ver. Você vai ser curado. Deus vai te mostrar o caminho que você tem que seguir. Se preocupe com o outro, para você ver se você não vai sentir que Deus está agindo na sua vida. Devem ser fiéis obreiros, possuídos do verdadeiro espírito missionário. Obreiros que tenham aprendido a depositar em Deus sua confiança e a trabalhar em seu nome. Devem possuir os atributos do caráter de Cristo: paciência, bondade, misericórdia e amor. E devem introduzir na experiência diária a justiça e a paz do Salvador. Esse é o verdadeiro espírito missionário. Ir até as pessoas com amor, com bondade, com mansidão de espírito, mas declarar tudo. Mostrar para a pessoa tudo o que ela precisa. Então, exercendo no trabalho uma influência que é qual perfume, darão prova do que a graça pode fazer mediante agentes humanos que confiam em Deus. Olha que bênção. Olha que bênção isso. Foi uma sentença difícil para Cristo proferir. Foi difícil para ele abandonar o filho de seu cuidado. Quem pode simpatizar com Cristo na sua agonia e angústia pela perda de uma nação? Isso foi apenas um símbolo do abandono de um mundo. O coração de Cristo tremeu quando ele olhou Jerusalém. Lembra aquele dia no monte? O coração de Cristo chorou. Ai, Jerusalém. Ai. Cristo sofreu pelo povo. E a gente sofre pelo nosso irmão. A gente entende mesmo que ele precisa de uma mensagem de advertência. A gente está indo buscá-lo. A gente precisa entender isso daí. A gente precisa saber que as pessoas precisam ser salvas. O amor de Cristo precisa atingir o nosso coração, em prol dos outros. Quem se comove tanto com a terrível perda de almas, a ponto de ter mesmo uma pálida apreciação da angústia da alma de Cristo? Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Jeremias e Paulo eram participantes com Cristo em sua profunda compaixão.
tanto quanto suas percepções humanas podiam assimilar a situação. Quem pode dizer com Jeremias: rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei? Jeremias chorava, porque ele queria tanto que o povo obedecesse. E ele não via que o povo obedecia, e Jeremias derramava lágrimas. Nós temos derramado lágrimas pelos nossos irmãos? Temos chorado diante da presença do Senhor pela igreja de Deus? Temos falado: Senhor, a menina dos teus olhos, não permita, Senhor, que nenhum dos teus filhos sejam perdidos. Tem misericórdia, tem que ser o nosso clamor diante do trono de Deus, senão não é o verdadeiro espírito missionário. Porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado de Cristo por amor de meus irmãos, exclamou Paulo. Lembra de Moisés? Deus disse: vou abandonar esse povo, Moisés. Moisés correu na presença de Deus e disse: não, Senhor, antes risca o meu nome, mas não abandone esse povo. Esse é o verdadeiro espírito missionário. Senhor, fortalece tua igreja. Senhor, salva os teus, tem misericórdia, Senhor. O amor que Cristo demonstrou por nós é sem paralelo. Quão zelosamente trabalhou Ele. Quantas vezes esteve sozinho em fervorosa oração nas encostas das montanhas ou no retiro do horto, derramando suas súplicas com forte clamor e lágrimas. Com que perseverança insistia Ele em suas petições pelos pecadores. Mesmo na cruz, esqueceu os próprios sofrimentos em seu grande amor por aqueles a quem viera salvar. Quão frio o nosso amor, quão débil o nosso interesse, quando comparados com o amor e o interesse manifestados por nosso Salvador. Jesus se deu a si mesmo para redimir nossa raça. Todavia, quão prontos somos a nos escusar de dar tudo quanto temos a Jesus. Nosso Salvador submeteu-se a fatigante trabalho, à ignomínia e ao sofrimento. Foi repelido, zombado, escarnecido, enquanto se empenhava na grande obra que viera realizar na terra. Não tem jeito. É isso aí que vai acontecer. A história não vai ser diferente conosco. Enquanto nós sofremos e lutamos pelos nossos irmãos, nós vamos ser zombados, escarnecidos, humilhados, enquanto por amor estaremos lutando por eles e por nós, pela nossa própria salvação. Bem pouco existe do verdadeiro espírito missionário. Todos os obreiros missionários devem possuir, pela salvação de seus semelhantes, aquele profundo interesse que unirá em simpatia e no amor de Jesus, coração a coração. Devem rogar fervorosamente o auxílio divino e trabalhar sabiamente para ganhar as pessoas para Cristo. Um esforço frio, sem vida, nada realizará. É necessário que o Espírito de Cristo caia sobre os filhos dos profetas. Então manifestarão pelas pessoas aquele amor que vimos exemplificado na vida de Jesus. Esse é o verdadeiro espírito missionário. Enoque andou assim. Só que não tem mais Enoque. Não tem mais antediluvianos. Nós temos uma geração. Uma verdade presente que precisa romper com força. Só que Deus precisa de obreiros. Deus precisa de homens que não se compram nem se vendam. Homens que no íntimo de sua alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome. Homens que sejam fiéis a Deus como a bússola o é ao polo. Homens que sejam fiéis ao dever, ainda que caiam nos céus. Deus precisa de nós. Deus precisa de nosso comprometimento. Deus precisa que nós entendamos a nossa responsabilidade. Por favor, não voltem para casa sem que vocês proclamem o que vocês receberam aqui. Essa é a finalidade de conhecer a mensagem de Deus. Que Deus seja louvado. Amém. Amém.